Olá pessoal, professora Ana Carla. Nosso tema de hoje é regime jurídico administrativo. Nossa aula vai ser uma aula bem curtinha. Eu vou fazer para vocês um apanhado geral conceitual do que é que significa isso. Durante todo esse curso, muitas vezes eu me refiro a essa expressão. Regime jurídico administrativo, regime de direito público, regime de direito privado, contrapondo-se a isso. O que é que significa isso? É sobre isso que a gente vai conversar num bloquinho único de aula. O regime jurídico administrativo ele pode ser entendido como um conjunto de normas aplicáveis às relações jurídicas que são travadas entre o Estado e terceiros no exercício da função administrativa. Esse regime jurídico administrativo é um regime de direito público, cogente, obrigatório nas relações que se travam entre o particular e o Estado, ou dentro das relações entre entes públicos. Esse direito, esse regime jurídico administrativo, ele decorre dos direitos subjetivos da administração pública, né? Que gera poderes administrativos, que no olhar do direito administrativo, toda vez que a gente fala em poder, a gente tem de usar a palavra poder como poder barra dever. Todo poder que é concedido à administração pública é no sentido de que ela materialize alguns deveres institucionais. Então, é um poder-dever que gera alguns direitos que a gente chama de direitos de supremacia. Desde a primeira aula, a gente vem dizendo que esse direito de supremacia, que era visto anteriormente como supremacia do próprio Estado em relação ao cidadão, cada vez mais tem caminhado para a noção de supremacia dos princípios democráticos, dos direitos fundamentais, e o interesse público também tem migrado, né, o que se considerava interesse público no início do século XX, dentro do modelo de uma administração weberiana, e o que se considera interesse público hoje no século XXI. Então, esses direitos subjetivos da administração, que geram poderes barra deveres, que gera uma supremacia, tem a ver com as prerrogativas das autoridades, né? Como, por exemplo, o foro por prerrogativa de função, né? Que a gente está acostumado a ouvir a expressão foro privilegiado. Não é um foro que se destina à pessoa, mas à função que aquela pessoa está exercendo naquele momento, né? A presunção de veracidade dos atos praticados pela administração pública é uma prerrogativa que a autoridade pública tem por conta desses poderes deveres, esse direito de supremacia. Além disso, a fé pública que goza, por exemplo, uma certidão pública, né? A declaração de um servidor numa certidão pública também é decorrência desse regime jurídico administrativo. A gente tem uma discussão moderna quanto à verticalidade da relação com a administração pública e a horizontalidade da relação com a administração pública. No direito administrativo originário do início do século XX, a verticalidade sempre foi o core dessa estrutura jurídica. Nós estamos caminhando cada vez mais para a horizontalidade das relações. Mas essa horizontalidade retira a verticalidade? Não. Ela simplesmente coloca a verticalidade a partir de um outro olhar. Lembrando o artigo 1º da Constituição Federal, no seu parágrafo único, que fala: todo poder emana do povo, né? Que o exercerá diretamente ou através de seus representantes eleitos. Então, a horizontalidade ela está na base da ideia de democracia. No entanto, para que as organizações funcionem, para que a gente tenha um norte decisório na ação do Estado, é importante que o Estado seja revestido de algumas prerrogativas. E essas prerrogativas devem ser utilizadas sempre para alcançar uma determinada finalidade, e a finalidade pública. Então, a transparência, ela é absolutamente necessária quando a gente está falando de relações verticais. E aí a gente tem nos contratos públicos, como um reflexo dessa ideia de verticalidade, cláusulas contratuais exorbitantes, que a gente chama, em que a administração pública tem algumas prerrogativas que o particular não tem naquele contrato. Restrição ao exercício do direito de propriedade, que a administração pública pode impor. Eu já dei um exemplo na aula anterior
falando da questão de, eu tenho um terreno, eu quero construo o prédio na altura que eu quiser. Não, não é bem assim. Não é na altura que você quiser. Você tem lá o Código de Posturas da cidade e você precisa obedecer. E isso faz parte dessa relação verticalizada, tá? Lembrem do primeiro texto que a gente leu na disciplina. Na primeira aula a gente leu um texto que falava sobre as alterações e as perspectivas do direito administrativo. E lá há um texto que fala do chamado giro administrativo constitucional, né? Em que a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público, ela é interpretada hoje a benefício do cidadão e não necessariamente interpretada de uma forma absoluta a benefício das prerrogativas do Estado. Como é que se garante essa indisponibilidade do interesse público e essa supremacia do interesse público, né? Então, a vontade do administrador, ela está vinculada à vontade da lei. A gente tem aí um binômio entre prerrogativas, que eu acabei de falar para vocês, e limites, né? Vários limites que a legislação põe e o dever de transparência. A necessidade de legalidade dos atos praticados pelo administrador e uma diferenciação entre a legalidade dos atos para o administrador e a legalidade dos atos para o cidadão. O cidadão pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, o administrador tem de fazer tudo aquilo que a lei permite. Então há uma largueza maior em relação ao cidadão. A ideia de estado de bem-estar social e as prerrogativas que a administração pública tem nos faz pensar que num estado social a prerrogativa do interesse público e da sua supremacia está ligada à concretização de um estado de bem-estar, ou seja, de entrega de serviços públicos eficientes, prestativos, a preços módicos para a sociedade, né? Então a gente tem aí uma flexibilização, uma melhora, uma evolução do que a gente está chamando aí de interesse público. Além disso, a gente tem de pensar que a evolução da teoria da gestão pública, agora eu não estou falando de direito, eu estou falando da administração, a teoria da gestão pública, que sai daquela ideia do Estado patrimonialista, né, para o Estado estruturado dentro de uma burocracia weberiana, na base do mérito, na base do concurso público, da especialização, que criou essa noção de organização estatal, organização administrativa, que depois parte para o modelo de Estado gerencial, onde a eficiência é um ponto fundamental da relação do Estado com o cidadão. E hoje a gente tem, dentro desse correr dessas teorias, a teoria da administração ou da gestão societal, né? Primeiro teve a nova administração pública, depois a administração societal. Todos esses modelos, um modelo não abandona o outro, um modelo vai melhorando o outro e vai incluindo novos elementos. Nos levam à ideia do Estado que está ali para servir ao cidadão e não se servir do cidadão através da imposição tributária sem dar os retornos necessários. Cada vez mais nós, como cidadãos, temos exigido do Estado retornos efetivos, retornos a tempo e um equilíbrio no uso dos nossos tributos, né? Que é a nossa riqueza, aquilo que produzimos e que cedemos ao Estado para termos aquilo que esperamos de mínimo para a gente ter dignidade, igualdade material, preservação dos direitos fundamentais e preservação do Estado democrático. É essa a conversa que eu queria ter com vocês hoje. Espero vocês no próximo vídeo com o próximo tema. Até mais!